Esses caras estão abraçados com César para que o povo seja usado como gado e rebanho e não se levante contra. César permitia que tivesse o sinédrio. Quando Jesus foi preso, foi o capitão do templo. O capitão do templo e o soldado. Como é que tinha capitão e soldado no templo? Roma permitia que o sinédrio tivesse, entre aspas, os seus guardas, o seu julgamento particular, aonde devia rolar toda a corrupção possível. Porque para soltar Barrabás e prender a Cristo, você precisa entender que a lógica da operação dos dominadores do mundo que oprimem o povo, a lógica política de se locupletar da sua posição para beneficiar a si mesmo, mantendo o povo escravo, precisa de um interlocutor religioso que tem uma ascensão mística de controle para que isso aconteça com os mais fracos. Mas eu não estou falando dos nossos dias, eu estou falando dos dias de Jesus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se você não entende, leia você. Leia sem filtros. Leia em várias versões. Leia o capítulo 2 e 3 de Lucas com muita calma. Leia todos os evangelhos. Leia o que disse Paulo, leia o que disse Pedro, leia o que disse João na sua primeira epístola. Por isso Jesus propõe 3 parábolas aqui. A primeira ele disse: ninguém tira um remendo de um tecido novo para colocar numa roupa velha. Primeira coisa que ele está dizendo: a roupa está velha e furada. A religião de vocês já passou. Ela está velha, rasgada e furada. Tem algo novo chegando. Se você ler esse mesmo texto em Mateus 9 e em Marcos 2, você vê detalhes não diferentes, mas uma explicação que eles colocam, porque aqui Lucas diz assim: não dá para fazer um furo numa roupa nova, não tem cabimento, ela é uma roupa nova. Jesus está dizendo que o novo é melhor do que o velho. Você precisa entender isso, porque é o que ele falou. Você vai estragar a nova e vai colocar um remendo que não vai ornar na velha. O que Mateus e Marcos ainda dizem é que tem um problema aqui. É que a roupa velha não vai encolher, mas a nova ainda encolhe. E aí, quando encolher aquele pedaço novo, ele vai repuxar a costura e vai aumentar ainda mais o buraco da velha. Porque a roupa nova precisa de gente nova para vesti-la. E a roupa nova não veio para fazer remendos na religião velha. Tem que jogar fora essa roupa velha e vestir uma roupa nova. Essa primeira parábola está dizendo para os seguidores dos fariseus: a roupa de vocês não cabe na gente. Jesus está dizendo: não dá para usar isso daí que vocês estão usando. E eu não vou esburacar o evangelho para tentar tapar umas falhazinhas aqui e ali do que não tem mais conserto. Você está entendendo? A segunda parábola que ele contou é sobre os odres. Os odres eram como um cantil feito de couro. Geralmente, quando um animal pequeno era caçado, eles punham o couro para secar, mas não abriam. Eles só prendiam aonde eram as pernas, né, do animal, e ficavam um cantil de couro onde eles colocavam o vinho. Uma coisa interessante é que quando você amassa a uva, eu sei isso porque a família do meu pai fazia vinho, e eu também faço com meu irmão, de brincadeira, mas ainda não acertamos ainda, quem sabe o desse ano a gente acerta. Quando você amassa a uva e você coloca para fermentar, há um processo natural da levedura, que vai
fermentar o vinho, que vai produzir o teor alcoólico dependendo da fermentação, da bactéria, da época da uva, etc, 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 a quantidade de açúcar ou não, e vai liberar CO2. Hoje em dia, quando você vai numa vinícola, você tem aqueles tonéis de fermentação e geralmente há um tubo por onde o CO2 sai com alguma válvula para que o oxigênio de fora não entre, para que não vire vinagre, mas libere o CO2. Naquela época eles não tinham tonéis. Eles colocavam o vinho dentro de um odre que fosse novo, porque quando aquela fermentação liberasse o CO2, aquele couro novo, ele iria esticar e expandir. E depois, quando acabasse a fermentação, ele estaria duro, ressecado e do tamanho ideal para aquela quantidade de vinho. E eles sabiam que não poderiam colocar um vinho novo, que ainda estava em fermentação, dentro de um odre velho. Porque o odre velho não tem mais como expandir. Ele não suporta mais dilatação. Ele já está esticado, ressecado e pronto. Ele vai explodir. Ele vai se romper. E Jesus diz, um vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Não dá para pôr em odre velho. O que Jesus está dizendo é que a minha mensagem, eu sou o vinho novo. Neste caso, o vinho novo é muito melhor do que o velho. É o contrário. Se eu colocar as minhas palavras dentro de vocês, vocês vão ter que estar pronto para se expandir. Vocês vão ter que estar pronto para abrir o coração. Vocês vão ter que tirar muita coisa para dar espaço para a verdade de Cristo. Porque se você simplesmente colocar num odre velho, vai acontecer o que está acontecendo. Vocês estão rachando, vocês estão explodindo. E eu preciso falar com você que está me assistindo. Eu tenho encontrado muita gente que está sentindo muita pressão dentro de si, porque ela está conhecendo o Evangelho. De repente, não sei por que cargas d'água, ela fez a besteira de ler a Bíblia, e a Bíblia acaba com a religião. Ela fez a besteira de ler os evangelhos, ela caiu nessa doideira de ler os escritos de Paulo. E aí ela olhou para a religião que ela estava e falou assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela ficou louca, ela começou a ouvir os pastores proibidos. E ela começou a falar, não, eu preciso de Cristo, eu estou sem Jesus, eu estou aqui, isso aqui é só religião, isso aqui é só vento, não tem nada. Outros estão com medo, tem gente com medo. O que está acontecendo? Acho que Deus não está comigo, Deus está, não está. Se você está passando por isso, é porque tem um vinho novo fermentando dentro de você. Se você resistir a isso, você vai explodir. Porque o vinho de Cristo explode a religião, de dentro para fora. Mas se você estiver sentindo isso, isso é um excelente sinal. É um excelente sinal de que você está ouvindo o Evangelho. Quer um conselho? Seja um odre novo. Expande aí a sua cabeça. Dilata aí o seu coração. Deixa as coisas de Cristo entrarem e você vai sentir a alegria completa. Porque a terceira parábola que ele diz no último versículo, ele diz assim, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ele está dizendo isso para os religiosos, dizendo, ninguém quer o vinho novo, né? Eles querem o velho, que já está fermentado, né? Já está docinho, pouco, não tão ácido, não é verdade? É o que vocês estão fazendo. Vocês não querem receber o que é novo. O que é novo incomoda vocês. O que é novo desfaz essas castas de domínio. O que é novo não tem essas ligações corruptas que vocês têm. O que é novo não tem esse tipo de abordagem da interpretação da lei para benefício da religião como vocês fazem. Esse novo que chega, se vocês aceitarem, ele vai explodir tudo isso. Aliás, Jesus disse que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias.
e falava sobre o seu corpo, falava sobre a sua igreja, falava sobre o seu reino, falava sobre a verdade que chega, nova e fresca, para dilatar, expandir e libertar o ser humano. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma tábua de práticas, de regras externas, para que eu fique fazendo jejuns e cumprindo a lei, mas por dentro seja um odioso que coloco para fora meretrizes, publicanos, pecadores, paralíticos, sogra de Pedro, os pobres que estavam lá na Galileia, dos gentios, aliás, né? Os leprosos. Não é uma religião como um escrito externo, onde eu cumpro mandamentos, mas internamente continuo vivendo uma vida como se Deus não existisse. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma reconfiguração da humanidade. Aliás, o Evangelho é morte para um novo nascimento. É se jogar fora tudo aquilo que se creu e se pensou, para ser transformado numa nova criatura à imagem do Filho de Deus. É estar pronto para dizer: eu vou deixar tudo para trás, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Por isso que Jesus não tinha problema de sentar com publicanos, meretrizes, pecadores, porque afinal de contas, para me seguir, todos eles vão ter que negar a si mesmos. Eu posso sentar na mesa com eles, eu posso abraçar, bater papo, e quando eu levantar e disser querem me seguir, não importa do jeito que ele chega, ele vai ter que jogar fora ele mesmo. Assim também para mim e assim também para você. Portanto, o Evangelho precisa rasgar a religião que domina, que controla, que lê textos, fecha o texto e fala o contrário do texto, de pessoas que são súditos com Ave César e Heil Hitler. O Evangelho é uma nova vida, e eu convido a você, irmão meu da Casa da Rocha, como eu sempre digo, minha responsabilidade como pastor da casa, para dizer: dilate-se. Não seja um odre velho. Jesus não veio, você tem que vir para Jesus para consertar a sua vida. Pode esquecer. Você tem que ir a Jesus para jogar fora a sua vida. Aquela pessoa é perfeita, é tão boa, só falta uma coisinha ou outra. Não venha colocar remendo novo em pano velho. Você precisa de um novo nascimento. Jesus não é alvo da minha campanha para resolver uma coisinha aqui e outra ali com um remendo novo num pano velho. Ele não quer consertar o joelho da minha calça, Ele quer consertar o meu coração. Ele não quer colocar uma meia sola no meu sapato. Ele quer mudar a minha mente, a minha alma. Ele quer gente que morreu para nascer de novo.